E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite a todos. Está começando mais um programa painel aqui pela TV Erechim. Nós estamos sempre com o oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos retomar um tema que foi abordado a questão de um mês e pouco atrás, né, e que muita gente falou, enfim, e nós vamos tocar no assunto novamente. Achamos interessante, importante, e daqui para frente, eu sei lá, se puder a gente vai falar mais vezes, né? Que é sobre sexualidade. Então nós estamos recebendo com muito prazer aqui o Dr. Edésio Detoni, né? E também o Dr. Tiago Pepes de Oliveira, que é psicólogo e trabalha numa cidade vizinha aqui na região norte do estado. Quero agradecer pela disponibilidade, por estarem aqui, né? Edésio, me permito tratá-lo assim? Tudo bem? Tudo bem, onde realmente nós tratamos, né, dentro da sexualidade, nós tratamos da homossexualidade e a nossa conversa, como foi no nosso primeiro encontro, é uma conversa falando de amor. Nós vamos falar com o coração e não com o fígado, vamos falar de amor, de aceitação, né? E o Dr. Tiago é um psicólogo especialista nessa área, ele é homossexual, né? E ele tem muito para nos contar da sua vida, da sua experiência. Adelar, antes de nós entrarmos no assunto, eu queria, ficou no encontro que nós tivemos, uma pergunta sua muito inteligente, muito pertinente, o porquê que nos últimos anos houve essa abertura para se falar de sexualidade e também de homossexualidade. E por que essa revolução no mundo feminino das mulheres realmente entrando para o mundo do sexo, que até então era algo exclusivamente do macho, do homem. A falocracia era o macho que assumia todo o seu papel na sexualidade. E nós, na época, comentamos a respeito dos fenômenos econômicos, mas o fator determinante, e eu depois do programa lembrei, foi o surgimento dos métodos modernos de contracepção. Então, em 1957, foi descoberto um princípio ativo, o medicamento era Enovit, para regular a menstruação. E esse medicamento foi muito eficaz para controlar também a ovulação. E aí, em 1960, o FDA
o Instituto Americano, né, liberou o uso desse medicamento como anticoncepcional, como contraceptivo, e ele se mostrou muito eficiente. À época, eu era criança, adolescente já, né? E eu lembro das brigas que isso suscitou. E lembro até de uma música que falava assim, pare de tomar a pílula, ela não deixa o nosso filho nascer. Eu acho que era do Amado Batista até, dentro da campanha para que as pessoas não tomassem a pílula. Mas o método de contracepção permitiu que as mulheres dominassem a sua fertilidade e, a partir daí, elas pudessem fazer sexo quando bem entendessem. E não só partir do marido, né, e com aquele medo de engravidar. Esta foi a grande revolução na sociedade humana, os métodos modernos de contracepção. Isso permitiu às mulheres também entrar para o mundo do trabalho, para o mundo do emprego, para profissões que antes eram só dos homens. Por quê? Porque elas, a partir daí, controlavam a sua menstruação e a gravidez. Então, isso facilitou muito a vida das mulheres. Esse foi o grande fator de revolução. Isso só para nós clarearmos, que ficou essa dúvida no outro encontro. Deixa eu explorar um pouquinho mais. Só. Eu acho que também houve aqui, nós não vamos entrar em detalhes de quais as religiões, mas uma resistência, né, quanto da parte de religiões. Perfeito, Adelar, muito bem lembrado. Isso até é importante colocar, né? Porque na época eu sei, porque quando eu ia às missas, entende? As igrejas estavam lotadas. Justo. Né? E eu ouvi várias vezes padres, alhures lá de trás. E até hoje essa resistência continua, inclusive com o uso da camisinha, né? E eu ouvi uma pessoa que ainda hoje escreve muito, respeitadíssimo, foi teu colega de jornal de Porto Alegre, vou me abster de citá-lo, né? Mas eu vi há pouco tempo ele escrevendo contra o uso da camisinha, dizendo que não é seguro, que dá uma falsa sensação de proteção e tal. Então, mas a gente tem que entender, as pessoas que se fanatizam, e se você defende com muita ênfase uma ideia, o teu cérebro não permite que você mude. Isso é muito importante, as pessoas saberem. Perda de tempo eu teimar com alguém que está convicto e que não aceita o outro ponto de vista. Então, com o tempo, isso vai sendo provado. Não, funciona. O anticoncepcional não mata todo mundo, poderá ter efeitos colaterais. Hoje existem maneiras modernas e tal, e medicamentos mais modernos do que o Enovit, mas isso tudo faz parte da evolução humana. O processo de aceitação pode levar algumas gerações. Sem dúvida. Bom, Tiago, vamos falar, me permita eu tratá-lo assim como Tiago aqui, né? O que tu pode falar a respeito? Eu vou deixar você à vontade para você, ainda para a gente ver que, ao contrário de eu, Edésio é um jovem ainda, né? Como é que foi a tua descoberta, assim, pela tua sexualidade? Pegando um gancho, então, do que o seu Edésio falou, né? Quando toda essa questão histórica, né? Quando a gente desliga o sexo da questão da reprodução e sim ao prazer. Aí que entra também a questão, né, da homoafetividade, né? Quando pessoas do mesmo gênero se relacionam, né? E sem fins de reprodução, enfim, né? Até porque biologicamente ainda não é possível, né? Mas a medicina evolui, enfim, tem tantas pessoas trans aí, né? Que são pais, mães, biologicamente também, né? É toda uma discussão que dá para se fazer também nessa parte, né, da saúde, enfim, dessa parte, né, de reprodução e sexualidade humana. Mas na minha questão, então, eu sempre falo, né, quando eu vou palestrar ou fazer alguma fala para algum público, né, quando é jovem e vem essa pergunta, mas quando tu se descobriu, né, homossexual? Aí eu sempre pergunto, e quando você se descobriu heterossexual, né? Então é bom a gente fazer essa provocação para o público também, né? Assim como os demais, né, na adolescência. Então é na adolescência que essas questões de sexualidade acabam se despertando, enfim, tu vai tendo atração, né? É ali, nessa fase de desenvolvimento que tu vai ver para onde essas questões de amor vão se projetar, enfim, né?
quando se fala, então, em infância, né? A gente sempre tem, né, as discussões, né, que agora veio bastante à tona, enfim, né, as questões de gênero, por exemplo, né? Eu, pelo menos, enquanto criança, nunca tive essa dificuldade de me relacionar com meninos ou meninas, de brincadeiras, né, e afins, porque tudo a gente coloca um gênero, né? A gente atribui um gênero ao brinquedo, a gente atribui um gênero à cor, a gente atribui um gênero à profissão, né? Então essa discussão ela é bem pertinente para o tempo de hoje também, né? Já que fala muito da ideologia de gênero. O que é essa ideologia de gênero que falam tanto, né? Que veio, né, algum tempo atrás aí com bastante força falando dessa questão da ideologia de gênero, né? Então, no meu caso, posso dizer, na infância eu não tive dificuldades, assim, ou questões de preconceito, enfim, porque sempre transitei bem com todos os gêneros, né? E na adolescência que começou a se despertar. Por exemplo, poxa, né? Eu não sou tão, né, parecido quanto os outros meninos na questão de, eles gostam de falar sobre meninas, eles, né, tem toda essa questão, né, de, quantas que eu fiquei, na minha época eu falava em ficar, agora eu não sei qual que é o termo que, né, estão usando no namoro, né, mas, fiquei com... E eu não tinha essa, né, enfim, mas via televisão, via um cara, por exemplo, né, puxava assuntos amigos, enfim, né, poxa, tem algo aí, o que tem de diferente em mim dos meus colegas, né, e aí que eu comecei a perceber, aí comecei a buscar também na literatura, né, livros, revistas, enfim, ver sobre o assunto. Tinha muita pouca coisa publicada, enfim. Comecei a, por ali, tentar me entender também, né. Psicologia também, foi um período que tive que fazer psicoterapia para poder, né, entender. Mas é bom pensar, e para quem não tem... Isso que te levou a fazer o curso, né? Não chegou a ser isso, por outras questões também, né, mas foi uma questão que também me elucidou. Poxa, eu não sou diferente. E sim, eu tenho uma orientação, né? Então, comecei meio que me perceber por aí, né? Mas, claro, enfrentei preconceito, sim, né? Na fase escolar, na fase, principalmente da educação física, né? É uma questão para a pessoa LGBT, a questão, né, de educar o corpo, né? É uma questão bem pertinente a ser discutida. Então, eu tive essas questões, né? Não vai bem no futebol, não joga futebol, então, né, atrelando sempre o esporte ao gênero, né, masculino, enfim, ou, né. Então, e por eu também, quando comecei a crescer, não ter a questão da identidade, né, no caso, né, que a gente fala em orientação, é para onde a gente vai se destinar nas questões de afeto, enfim, a identidade é como eu me apresento. Então, teve um bom tempo, assim, que eu não tive essa questão, eu não precisei ser feminino, ou me identificar com o sexo com o gênero oposto, para mim poder, né, me relacionar, enfim, ou me apresentar. Eu sempre me apresentei como Thiago, enfim, né. Então, talvez não chegou a tão forte para mim essa questão, né, do preconceito, né. Mas tive episódios na escola, né, assim, de colegas, enfim, né, das piadinhas que sempre a gente ouve, né. Mas como não tenho a questão, né, da identidade, né, possivelmente as pessoas, né, se tu convidar, né, tem um convidado aqui que seja, né, trans, ele vai falar das questões que enfrentam, né? Então é muito mais complicado quando envolve a questão da identidade de gênero. E isso ainda hoje em dia digamos, sim, tem uma relevância, sim? Sim. Por exemplo, que fala-se muito, né, na questão da identidade, né? Porque eu sempre ouvia, isso me marcou muito quando eu troco com alguns colegas, a questão assim, mas tu é gay, mas... Quando vem esse mas atrelado, já tem uma certa carga de preconceito ali, né? Mas o quê? Mas tu não fala fino. Mas tu não tem trejeitos. Tá, mas o que é ter trejeitos? Né? Então, não existe, né, mais homossexual, menos homossexual, né? Existe uma orientação que tem essa nomenclatura, né? Então, nesse sentido, quando se envolve essas questões, mas é afeminado, não é... Né? Por que os gays mais afeminados sofrem mais preconceito do que os que não são afeminados? Né? É uma discussão que dá para a gente ter aqui hoje, no caso, né? Quando envolve essas questões de gênero, das transidentidades, né? Quando a gente estava conversando aqui antes, né, de ao ar, enfim, a gente estava falando da questão da homossexualidade, né? Eu sempre gosto de usar o termo homoafetividade, que veio do direito, né? Então, atrela essa questão, né, e traz, né, consigo a questão do amor, enfim, né, que o Sr. Désio falou, vamos falar aqui hoje de amor, né? Por que duas pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, não podem se relacionar? Não pode ter amor nessa relação? Eu me lembro muito bem que o doutor
Paulo Kautz, né, disse a certa altura da fala dele, né, baseado em livros, em pesquisa, ele fez acho que uma pós-graduação em cima disso, né, ele disse que isso se trata de um momento de escolha, foi o que ele falou, né? Sim, eu tenho certeza que ele disse assim, isso é uma escolha que a pessoa faz. Né? Contigo foi uma escolha, assim? Eu não digo que seria bem a questão de escolha, e sim é de se entender e se perceber enquanto sujeito, né? Desculpe, eu vou corrigir aí, né? A escolha é assumir ou não assumir. Isso sim é uma escolha. É uma escolha. Você ser homossexual, lésbica, trans, isso aí é um determinismo psicológico. A pessoa nasce assim e não existe cura, não existe mudar esse determinismo. A escolha hoje em dia, quando as pessoas falam em ideologia de gênero e fantasiam essa história da ideologia, que na verdade precisaria um bom tempo para falar sobre isso, só para explicar, mas rapidamente vou dizer assim, nunca partiu dos movimentos LGBTQIA+, lutar ideologicamente para que as pessoas saiam do armário. Essa ideologia quer transformar as nossas criancinhas em homossexuais. Não, nunca existiu isso. O termo foi criado exatamente pelas forças que querem encobrir a homossexualidade, que querem anular, que querem provar que isso tem cura, e dizerem assim, eles têm uma ideologia, mas nunca quem é homossexual, quem é trans, quem é lésbica, ele vai dizer assim, não, nós vamos lutar pela nossa ideologia. Não existe ideologia. A pessoa nasce homem ou mulher, sexualmente nós só temos dois gêneros, masculino e feminino, homem e mulher. Como você falou, Deus criou Adão e Eva, embora eu não concorde com o Gênesis, né? Mas lá está que Deus criou o homem e a mulher. E é verdade, nós só temos macho, fêmea, masculino e feminino. Mas isso nós estamos falando de biologia, de gênero na biologia, na reprodução humana. E não estamos falando em psicologia, em cérebro, em afetividade. A pessoa nasce, então, não existe escolha. Como ele disse, eu descobri que eu era homossexual, porque eu passei a me interessar e me relacionar afetivamente com pessoas do mesmo sexo. Então é escolha. Então eu entendi a escolha, o termo escolha é de assumir ou não. Assumir ou não. Esconder ou não. Isso, então, falando de um... E para ver como é difícil, e isso eu gostaria até que o Tiago comentasse, eu falei sobre o Marcelo Cosme, trouxe o livro dele aqui, né? E o Marcelo Cosme, com 28 anos, imagina um cara que trabalhava na Globo, trabalha até hoje, né? Ele não tinha força para fazer essa escolha de sair ou não do armário. E com 28 anos apenas, ele já trabalhando na Globo, em Brasília, na época trabalhava em Brasília, ele resolveu que ele iria sair do armário. E aí vem as dificuldades. E tu até podia falar um pouquinho disso, sim, porque ele procurou primeiro quem? Quando nós queremos revelar alguma coisa, um problema que nós temos, nós procuramos as pessoas nas quais nós mais confiamos e temos certeza que elas vão nos apoiar. Então ele procurou primeiro as amigas, depois os amigos, depois os irmãos, depois a mãe e por fim o pai, que até hoje não aceitou. Veja bem, essa é a ordem, né? No caso dele. No caso dele. E a última pessoa a aceitar, normalmente, é o pai, o sexo masculino, porque para o homem, né, o machismo é muito importante. Então, quando ele vê que o filho dele, ou a filha, né, não tem essa conformidade de gênero, é o mais difícil, o que mais resiste. Tem a questão também da autoafirmação, né? Então, de se autoafirmar, né? Tu falou assim, então o homem tem toda hora tem que estar se autoafirmando, né? Não, isso, a masculinidade, ela é, de certa forma, frágil por causa disso. Não, mas se não fizer tal coisa, tu não é homem. Se tu fizer tal coisa, não, então tu não é macho, né? Então tu não é gaúcho, como a gente teve, né, recentemente, né? Então,
né, que tem a nossa cultura aqui, né, do Rio Grande do Sul, ela é embutida, assim, um pouco, né, do machismo, assim, né? Então, nesse sentido, né? Quando falou ali de livro e da questão de se aceitar, enfim, né? Também perguntou antes né, como é que foi comigo. Então, pense a gente ter aquela questão de querer demonstrar afeto por alguém e não poder, né? Eu querer beijar o meu companheiro, andar de mão dada com ele, né? E não poder, né? Então, essas questões perpassam o nosso dia a dia, né? A gente tem que, por exemplo, trabalho, se assumir no local de trabalho, por exemplo. O que o meu chefe vai pensar, o que a minha chefe vai dizer, né? Essa coisa da exposição, enfim, né? Então, são temas que nos circulam no nosso dia a dia, né? Eu não sei, por exemplo, se eu não vou andar na rua com meu companheiro, que inclusive está aqui, né? Se eu não vou ter olhares tortos, se ninguém vai fazer uma piadinha, uma gracinha, mas, né, o cara heterossexual que tá aí com a sua namorada no ponto de ônibus, se abraçando, se beijando, né, tranquilo, né? Mas se tiver eu com meu companheiro na mesma cena, será que eu vou ter os mesmos olhares? Será que ninguém vai me olhar torto? Como é que, né, que vão me receber nesse sentido? E assim nos ambientes de trabalho, né? Há um controle, né, da sexualidade, como eu estava falando na fala do início, também há também esses, né, conosco também, né? Então, da privação, por exemplo, como é que eu demonstro minhas questões de afeto, né? Será que eu posso demonstrar minhas questões de afeto em qualquer lugar, né? Nesse sentido, para o público também que está no instituto poder pensar, né? Como é que eu vou reagir se eu ver duas meninas se abraçando, ou duas meninas dando um beijo na rua, né? Dois meninos andando de mão dada, né? O que vem, o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça, né? Se a gente for pensar. Então, nesse sentido, há muita coisa a se discutir e construir, né? Se a gente for falar também em movimento, né? Que você falou em movimento antes, né? Em movimento LGBT, né? Vou usar a sigla LGBT para resumir, porque cada passo surgem novas identidades e outras formas de orientação, então acaba se ampliando essa sigla, né? Mas nesse sentido, o que quando o movimento vai à rua, por exemplo, né? Então, a gente sempre, o que a gente luta? É por políticas públicas que envolvam também, né, as nossas questões, né? Políticas públicas no sentido, na parte de saúde, por exemplo. A gente falou de reprodução, por exemplo, antes, né? Até desde a parte, por exemplo, né, de uma mulher para fazer os seus exames ginecológicos. Será que o tratamento de uma mulher lésbica, né, que não tem relações com um homem, por exemplo, né, o tratamento com ela quando chega, né, a um posto de saúde, quando vai fazer um exame médico, será que perguntam para ela se ela se relaciona com homens ou com mulheres? Porque é tão comum te perguntar teu companheiro, teu marido, teu esposo. Eu não sei se né? perguntam. Então, né, então chega a mulher lá, tu não sabe qual que é a orientação daquela pessoa que está te procurando, né? Começa por pequenas coisas, uma pessoa trans que chega, que não conseguiu ainda mudar essa documentação por uma questão de respeito, chama ela pelo nome, né? Então são pequenas coisas que o movimento quer que já tivemos grandes avanços, grandes conquistas, né? Questão do casamento civil igualitário, né? Própria questão, né, que é recente, que foi nos anos 90, que nós deixamos de ser doentes por causa da nossa orientação. Mais recente ainda, as pessoas trans deixaram de ser doentes, mas mesmo assim, para conseguirem, né, certas questões dentro da área da saúde, ainda precisam ser diagnosticadas com transtorno, né, de gênero. Agora está disforia de gênero, acho que é um dos últimos, ou incongruência de gênero que fala, né? Mesmo assim, para elas conseguirem fazer, né, a tão sonhada, as pessoas trans que têm esse desejo, que não são todas, né, da cirurgia de redesignação sexual, né? É um nome complicado, né? Que é a cirurgia de mudança, né? No termo que todo mundo tem mudança de gênero, né? Então, são pequenas questões dentro da educação, por exemplo, né, a parte da educação física que eu citei antes. Como é que os professores abordam essa questão, né, do gênero dentro da sala de aula, da própria sexualidade dentro da sala de aula, né? Questão de moradia, por exemplo. Muitos de nós, né, colegas meus foram expulsos de casa quando veio a questão de saída do armário, de se assumir, né? Quem que vai acolher essas pessoas, né? Quem que vai? Vai buscar a rede, que nem o seu Edésio falou, né? Fazer uma colocação importante quando você falou do casamento. É bom que se diga aqui que hoje existe a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo casarem, mas isto ainda não está regulamentado por lei. Isto foi criado uma jurisprudência e as pessoas, então, porque até hoje não foi votada
na Câmara e nem no Senado, não passou, não foi votado, essa lei que faz a regulamentação. Então, hoje as pessoas se dirigem, caso o cartório é obrigado a casar. Mas isso por quê? Porque no Supremo Tribunal Federal foi aprovado que é uma matéria constitucional, todos nós somos iguais perante a lei, então se um tem direito a casar, o outro também tem direito. Então foi esse o entendimento que nós temos. E é muito importante frisar isso aqui, homossexualidade. Em 99, né, a Organização Mundial da Saúde... 90? E retirou, né, homossexualismo, que seria uma doença. Então, hoje, tratar um homossexual como se ele estivesse doente por esta não escolha, não opção, mas por esta orientação, né, é um crime. A pessoa está incorrendo num ato criminoso. Tratar como? O que o... não, porque hoje as pessoas... No sentido patológico. Desvio, não quer dizer que é assim, então o homossexual, ele vai ao psicólogo. Não, ele vai ao psicólogo como vai um heterossexual tratar da sua vida, mas não para fazer uma reversão da sua orientação sexual. Hoje procuram, né, nós profissionais da psicologia com viés de como que eu posso melhorar meu relacionamento, como eu posso, por exemplo, contar, por exemplo, no meu ambiente de trabalho sobre a minha orientação, né, mas a questão de afirmação, de conhecimento, né, quanto identidade, quanto orientação, sair um pouco essa, vamos levar o meu filho, vou levar, né, não, vamos procurar o psicólogo porque, né, algo não está normal, não está certo, né? Não, porque tem que ser, né? Está desviado, é imoral, é como se a homossexualidade fosse algo, né? Sempre foi atrelado a algo negativo, né? E apenas mais uma orientação que nós temos enquanto ser humano, né? E aí entra toda a questão da complexidade humana. Então, até para ser homossexual, tu tem que estar dentro de algum lugar, encaixado em algum lugar, então tu não pode ser assim, tu tem que ser assim, e não é assim, né? Tem que falar em complexidade humana, então tem várias formas de ser e existir, né? No programa que nós fizemos, logo após a primeira apresentação, onde eu recebi retornos de algumas pessoas, e fiquei muito feliz quando 2 pessoas disseram que eu estava mudando a vida deles, entendeu? Veja bem, por quê? Porque depois, eu assisti e agora eu estou entendendo o meu filho e minha filha, né? E que bom, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Então eu acho que nós estamos aqui também para cumprir um papel, Tiago, e nós podemos abordar isso, a respeito de nós ajudarmos pais que hoje estão sofrendo, porque vem a sua filha, o seu filho, que ele é homossexual ou que é lésbica, e estão fazendo aquilo que eu coloquei aqui de Franz Kafka, né, da Metamorfose, estão pegando esse filho que no olhar deles se transforma num monstro, tá? E tentando esconder esse filho deles, da sociedade, e tentando negar. E com isso estão causando nesse filho um prejuízo incalculável, e daqui a pouco encaminhando esse filho para o mundo das drogas, porque para suportar o preconceito e o sofrimento que um homossexual tem, não é fácil. E o caminho das drogas se apresenta como a solução mais fácil e mais prática, porque a partir do momento que ele entra para as drogas, ele forma novos grupos e ele passa a se anestesiar e diminuir, mitigar o sofrimento dele usando drogas. Então, eu gostaria que nosso programa aqui servisse de alerta para que nós pudéssemos salvar milhares de jovens aqui em Erechim, né, que são milhares, de medo de falar para os pais, e os pais, mesmo percebendo, negam essa condição do filho e tentam esconder e tentam às vezes mandar o filho para outros lugares, levar para o exterior, para outro centro, e deixar. O meu filho está estudando lá em São Paulo, está estudando em Porto Alegre. Eu tenho inúmeros casos. Eu ia te perguntar isso. Há casos assim? Eu tenho casos, mas isso é aflora assim, ó. Claro que por uma questão de respeito. Eu tenho inúmeros amigos que os pais tinham muito dinheiro e foram para o exterior. Eu tenho um amigo
um rapaz que a gente conhecia, filho de um casal muito amigo nosso, eles mandaram para São Paulo. Esse rapaz concluiu o curso e quis vir trabalhar em Erechim, eles não aceitaram, voltou para São Paulo, se suicidou, né? O suicídio é uma das grandes válvulas de escape, às vezes, do homossexual. Porque dói e dói muito para o homossexual. Não vamos aqui dourar a pílula. Você até perguntou para ele a respeito de preconceito. Eu vi que o Tiago pegou leve. Talvez por ele ter sofrido e não quer trazer à tona tudo que ele passou. Mas a questão da homofobia e do preconceito, ela ainda é muito presente. Claro que todos negam. Eu vou relatar um fato aqui hoje muito interessante que aconteceu há 20 dias atrás comigo. Nós fomos fazer uma viagem, e nessa viagem foi junto a minha filha e a esposa dela. E quando nós estávamos no ônibus para o aeroporto, a guia falou que nós estávamos indo para o Pantanal. Ela disse: vocês lá vão encontrar bichos e tal, vão interagir com jacaré, com macaco. Quando ela falou macaco, um cidadão com a sua esposa no ônibus gritou: macaco é na bala e no espeto. Aí todo mundo ficou assim, e eu olhei para ele e disse: mas o que que... E ele é meu conhecido. Qual é essa? Por que essa tua reação? Não, esse negócio agora dessa varíola dos macacos, monkeypox, né? Ele disse: por causa desses macacos e dessa tropa de viado e lésbica, nós temos essa doença. Aí eu não pude ter uma explosão, porque ia estragar a viagem dele e ia estragar a minha. Eu fui para o lado dele no banco e chamei ele bem pertinho. Eu disse: você cometeu 2 crimes. Incitação à violência contra os animais e um crime de homofobia. Mas por quê? Primeira coisa, você sabe como surgiu a monkeypox? Por que chamam de varíola do macaco? Você não sabe. Não tem nada a ver com o macaco. Como alguns que saem matando macacos por causa da febre amarela. E segundo, você chamou uma tropa de viado e lésbica, por isso nós temos essa porcaria dessa doença. Você não sabe o que você está falando. Eu disse: mas então, o senhor me desculpe e tal. Não, eu vou clarear para ti. Só que até chegar no aeroporto, eu vou fazendo uma reflexão se eu vou chamar a polícia ou não para te prender. Porque o que você cometeu aqui, eu falei que íamos falar de amor, mas estou colocando isso como um desabafo para ver quanto se sofre. E aí ele pediu desculpas. Eu não estraguei a viagem dele, não estraguei a minha. Mas, de novo, na viagem, andando de barco no Pantanal, o guia, com muito conhecimento de biologia, disse: olha, esta árvore, ela é uma árvore perigosa e tal, porque tem alguns problemas, e a árvore clarinha é o macho, e a árvore mais encarnada é a fêmea. Ele disse: elas são árvores que têm essa questão de ter o macho e a fêmea na árvore. Aí o engraçado, de novo, chegou e disse: mas isso tudo está mudando por causa desses viados com a ideologia de gênero. Dentro do barco, 22 pessoas, o cara me sai com uma pérola dessa. Aí eu tive que retrucar. E ele viu que fiquei muito chateado. E depois eu tive uma conversa em particular com ele. Então veja bem, as pessoas... veja bem como... E aí o cara vai dizer: ah, não, mas por causa disso, não. Essa pessoa falou para atingir. Ela falou para atingir. Mas eu falei sem pensar. Sei, você falou sem pensar. Mas você atinge e você causa sofrimento nos outros. E o pior é, agora eu vou falar uma coisa aqui, Adelar. Esse sofrimento e essa sensação de discriminação leva o LGBT, o homossexual, a ficar sempre com adrenalina alta, porque a toda hora ele é atingido. E isso causa transtornos na sua saúde física, não só na psíquica. Por quê? Porque a partir do momento em que eu produzo no meu organismo menos endorfinas, menos dopamina, menos ocitocina, e produzo adrenalina, e vou produzir em grande quantidade cortisol, isto é o estresse. O estresse mata, o estresse deprime a pessoa pela grande quantidade de cortisol que nós acabamos lançando na nossa corrente circulatória.
E o homossexual, a qualquer momento, ele é atingido. Porque as piadinhas, mas é uma piada inconsequente. Não, mas você está atingindo. Então, as pessoas têm que selecionar os ambientes que frequentam. Eu não posso ir em tal lugar, porque lá eu sei que eu vou ser atingido. A cada 2 minutos vai vir eu vou ser atingido. Então, eu não posso frequentar aqui, não posso... Às vezes, até dentro do grupo familiar, você tem que dizer, eu não vou conviver com aquele tio, com aquele primo. Por quê? Porque ele é homofóbico e vai me atingir. Veja como é difícil a vida. E para nós pais, e aqui eu quero falar para os pais que vão ver esse programa, a gente tem que entender esse sofrimento do nosso filho e fazer tudo que nós pudermos para derrubar esse tipo de comportamento. Se nós tomarmos uma atitude passiva e aceitar tudo, não, deixa assim, eu não vou me estressar, eu não vou... Não, você não está jogando para fora, mas internamente você está enchendo de adrenalina, enchendo de cortisol e sofrendo com esta situação, né? E você se vê privado de não poder participar num grupo de viagem como esse que eu fiz. 2 vezes a gente foi covardemente atingido. Eu com a minha filha, com a esposa dela, e o cara dizer, por causa dessa tropa de lésbica e de viado, nós estamos aí com essa doença. Eu depois do programa que a gente fez daquela vez lá, quero dizer, num contraponto assim, de outra sorte, eu ia dizer de outro azar, não, mas de outra sorte, eu recebi de uma menina hétero, né? Mas elogios assim emocionantes, né? Sobre a participação sua e do Dr. Kautz, né? E para o programa como um todo, né? Assim, de ter tocado, de ter trazido a público um assunto assim, né? Que na cabeça dela deveria ser mais discutido e debatido e ventilado, enfim, né? E isso ela é uma pessoa, tem a opção dela, né? Mas ela achou muito bacana. Nós vamos ter que fazer o nosso intervalo, vamos fazer um intervalo só hoje aí e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui, recebendo prazerosamente aqui o Dr. Edésio Detoni, o Dr. Tiago Pepes de Oliveira, que é psicólogo e assumidamente homossexual, é isso, né, que você diz? Homossexual, gay, enfim, os termos. E eu queria fazer uma pergunta que tu citaste antes, bem no começo, assim, 2, 3 vezes, tu falou que faz palestras. Sim. Né? Essas palestras são em empresas, são a pedido
dos empresários, ou a pedido de funcionários, ou é por iniciativa sua? Geralmente vem as escolas, perguntam muito, né, sobre o tema, né, como tratar a questão da sexualidade, homoafetividade, né, com adolescentes, enfim, muitas vezes é voltada para os pais, né. O Cedésio falou da questão, né, de como ser pai também envolve questões de preconceito também, de ouvir certas coisas, né, agressivas, enfim, e então puxa o tema, o que é ser então, né, homofóbico, né? Então a homofobia atinge não só os LGBTs, e sim seus familiares, a sua rede de amigos, enfim, muitas vezes quem anda com a gente tem a orientação é atingida pela homofobia, né? Os próprios pais também, mas onde é que tu errou, né? Eles perguntam, né? Então, deu uma, né? Então, não. E os pais às vezes se perguntam onde que eu errei na educação, né? No meu filho, da minha filha. Não, tu não errou. E eu acho que também tem, quando o Cedésio fala, né, da questão de pais, também tem que dar um tempo para os pais também entenderem toda essa questão da orientação de seus filhos, né, e das suas filhas. Então também tem que ter um período para os pais também internalizarem essas questões. Então também eu levo essa discussão para as escolas, né? Quando seu filho ou sua filha se assume, se aceita, né? Como é que eu lido com isso? Os adultos, os pais também têm um tempo para elaborar isso. Como nós tivemos para nos entender, então os pais também têm um período para poder também. Poxa, é assim que funciona. Grosseiro, enfim, digamos assim. Isso, quando há abertura para isso, né? Os tempos estão mudando, eu acho que há espaço para discussão quanto a isso, né? Como é que foi no seu caso, o que o Edésio ele citou antes? Você não foi expulso de casa, como é que foi a aceitação em casa? Olha, na minha família foi tranquilo porque, primeiro começo eu não fiz aquele que a gente fala o out, de reunir todo mundo num jantar e falar, foi acontecendo naturalmente, né? Uma questão... Os pais foram percebendo ou você foi informando? Na verdade, na minha história, se eu for falar um pouquinho, eu fui criado pela minha avó, né? Então já começa por aí, né? Então assim, foi criado pela avó e a minha avó me criou assim dentro dos valores, enfim, né? Tranquilamente, né? Então isso também faz parte da minha identidade, do meu caráter, enfim. Então foi vindo naturalmente. Aí teve um dia conversando, eu disse, olha, eu vou trazer um amigo aqui, enfim. Olha, mas eu tô percebendo que ele é mais que amigo, enfim. Ela, não, né? Mas como assim? Ela foi me perguntando e eu fui respondendo. O que ela queria saber, eu fui dizendo. Tá, mas os outros vão pensar, eu disse, olha, os outros não importa, eu quero saber da senhora. Como é que é a senhora? Bom, se você vai ser feliz, se você quer, mas sempre com aquele medo, né? Assim, cuidado quando tu sai, com medo, né, da questão, né, da violência, enfim. Mas os irmãos dela, né, cuidado, né, teus tios não vão gostar, enfim. Eu ficava mais preocupado com ela, o que ela ia pensar sobre. E na minha casa foi tranquilo, com meus pais também, né? Fui crescendo também, foi bem tranquilo. Mas quando isso não acontece, né? Como que o indivíduo se sente, né? Quando não tem a proteção, né? Quando a gente liga a família, a gente liga sempre a questão da proteção, e quando não tem essa proteção, né? Quando você sai assim de noite e tal, vai para uma... É bem aquilo que a gente conversava. Você se sente vigiado no sentido assim, aquele e tal, você ouve coisas que as pessoas falam, você tem medo eu já saí com amigos, por exemplo, comigo, que a gente já ouviu, né? Aqui não dá para entrar. Por exemplo, aqui em Erechim teve uma situação, alguns anos atrás, em que eu fui beijar um companheiro da época e o garçom chegou lá, aqui não, vocês querem lá fora. Sabendo que era um espaço de conveniência e que muitas pessoas LGBTs frequentavam lá antes de ir para algum lugar, enfim. E naquele dia o pessoal se reuniu, nós vamos entrar e agora a gente vai beijar todo mundo aqui, vamos ver se vai tirar todo mundo, uma vez que nós éramos consumidor como os outros clientes, enfim. Então a gente percebe, agora a gente tem mais acesso aos lugares, né, do que antes. Mas mesmo assim, em alguns lugares ainda está um certo tipo de estranhamento, né? Agora, pense então se eu fosse uma pessoa trans, o estranhamento seria muito mais, né? A homofobia, a transfobia chegaria muito mais agressiva, né? É por isso que a gente usa muito espaço da noite para circular, né? Justamente por causa disso, né? Mas acredito que com o passar do tempo, acho que isso foi melhorando. A gente conquistou alguns espaços, né? Agora não tem mais o lugar, tu vai na casa tal e a casa é considerada gay, por exemplo. Não, é a danceteria, a gente vai frequentar a danceteria,
né? Porque muito tempo a gente teve que ter os espaços só para nós. Por exemplo, aquele restaurante frequenta as pessoas LGBTs. Aquela, né, danceteria antigamente era a GLS, depois virou aquela boate gay. Não, agora a gente vai na danceteria, a gente vai na casa noturna, a gente vai no restaurante, né? Então a gente quer transitar, a gente não quer se segregar, a gente quer transitar, né, pelos espaços livremente e também demonstrar o nosso afeto como os heterossexuais. Qual é o teu sentimento, assim, a tua percepção? Você acha que isso está, essa resistência ainda é muito forte ou ela está sendo afrouxada, assim, um pouquinho? É mais permitido? Se houve muito... Está sendo mais aceita? Houve muito, né, discussão e muitos espaços para se falar sobre, né? Não digo que ainda não há uma repressão, uma resistência. Por exemplo, na parte de educação, para falar sobre sexualidade na escola, desde a educação infantil, né, para o contexto atual que nós temos, é vexatória, é criminosa, é imoral, enfim, né? Mas se for ver, no sentido, a gente abriu muitos espaços para se discutir, né? E dentro da parte das políticas públicas também há se pensar muito, aproveitando, né, o cenário político atual, né, se discutir para essa população. Tivemos alguns avanços, a gente não quer ser mais do que os heterossexuais, a gente quer apenas ter os direitos iguais, né? Já se fala, o casamento civil igualitário, não é o casamento, né, gay, enfim. É uma conquista, eu acho que, né, é humana, nem chega a ser uma conquista, né, para a população, enfim, né? E entre outras políticas, né? É interessante porque eu já ouvi algumas vezes as pessoas formam umas frases, um lugar comum, assim, tipo, uma passeata do orgulho LGBT. Aí eu ouvi, aqui em Erechim, uma vereadora, um dia ela falou, mas o que você acharia se forem criar um dia, o dia do orgulho hétero? Alguém é diminuído por ser hétero? Alguém diminuiu, atacou, reprimiu alguém por ser hétero? Não. Essa é a condição dentro do gênero masculino ou feminino de normalidade. Agora, quem tem a sua condição diminuída, que é afrontado, é o homossexual. E o que se diz assim, o dia do orgulho é para que ele deixe de se sentir diminuído e sinta também ele orgulho da sua sexualidade, assim como todo hétero tem orgulho da sua sexualidade, né? Então, é devolver à população LGBT o sentimento de amor à vida, de orgulho por sua situação e ele mesmo se aceitar. E eu quero fazer um parênteses, voltando de novo a ajudar os pais. Eu tenho uma amiga que é uma grande psicóloga, a doutora Ilham Moureavi, ela é libanesa. E é minha amiga porque ela veio para o Brasil e trabalhamos 31 anos, o Adelar sabe, na Escola de Pais, militamos juntos. A doutora Ilham, um dia ela me falou assim, a família é o único lugar onde o homossexual tem que iniciar o processo de aceitação. Porque se a família não o ama e não o aceita, não vai esperar de um terceiro ou dessa população que ele vá ser bem recebido. Então, aos pais que nos ouvem, às mães que nos ouvem, né? Esse processo de aceitação eu sei que é complicado. Principalmente para os pais homofóbicos como eu, não vou negar minha condição, que eu era um pai ultraconservador e no meu sentimento era muito difícil aceitar essa situação. Mas se eu, pai, não aceitar e não passar por essa metamorfose, por essa transformação e dar ao meu filho todo o amor, todo o apoio que ele merece, eu certamente vou perder esse filho. Então fica esse chamamento aos pais que estão acompanhando esse programa. O amor incondicional, independente da condição de ser, mas o amor também incondicional. Eu não consigo, quando diz assim, eu aceito, mas quem é você para aceitar ou não? Você pergunta para alguém, o que você pensa de homossexualidade?
Aí eu aceito. Mas quem é você? Você foi chamado, pedido em casamento por um homossexual, que você vai dizer eu aceito, não aceito? Então assim, não tem direito de aceitar ou não. Os familiares é diferente. Eu te aceito, eu te amo. É bem diferente. Chega até nós é diferente. Não, te amo como você é. Não, te aceito. Aceito, não. Eu te aceito, mas sempre vai ter um porém por trás, né? Então, e não, eu te amo, né? Quando eu disse como é que foi a aceitação mas, Não, a sua pergunta é pertinente. A aceitação, quer dizer, da família entender. Sim. Mas para um pai e para a família, não basta só aceitar. Sim. Tem que amar incondicionalmente, dar força, assumir publicamente a situação. Mas o meu filho, eu tenho medo porque ele vai sofrer se eu vou falar para os outros que ele é homossexual. Não, ele vai sofrer muito mais se ele ver que você está escondendo, que você tem vergonha dele, que você está sofrendo por ele ser homossexual. Não, essa transformação, essa metamorfose de pai ou de ser humano homofóbico para um ser humano que aceita, que pertence a esse grupo LGBT, tem que ser completa e tem que ir até a luta e a defesa dele e chegar ao ponto de você dizer assim, não, eu tenho orgulho, sim, do meu filho que é gay ou que é lésbica. Imagina a força, digamos, desse filho, dessa filha, ao perceber o amor do pai e da mãe, dos familiares, né? Porque normalmente são poucos, o que surge é um batalhão para jogar pedra. Né? Esse é mais fácil. Né? E o Adelar, quando você falou, imagina a situação desse filho, né? Eu me emocionei aqui, porque quando um dia na Câmara de Vereadores aqui de Erechim, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu fui lá para demonstrar para a sociedade o amor que eu tinha pela minha filha. E se tinha lá 200 pessoas, eu vi 190 chorando junto. Tá? É uma situação muito especial, mas este momento tem que acontecer na vida dos pais. É um processo doloroso, demorado, porque não é da noite para o dia que você vai passar por cima dessa situação toda. É um processo demorado. Mas a negação, ela é muito pior, porque ela demora o resto da tua vida você se escondendo. E a partir do momento em que você cresce e consegue abrir e falar sobre o assunto sem medo, como nós estamos fazendo aqui, a vida se transforma. E o teu filho, que hoje é uma barata que você tenta esconder, vai ser talvez o teu filho herói, o teu filho que vai te dar prazer na vida, né? Porque ele não tem nada de errado, não tem nada de errado com ele, não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com a educação que você deu para esse filho. Errado está apenas quem é homofóbico, o resto não. Bom, nós temos 2 minutos e 20 segundos. Tiago, fica à vontade para emendar alguma coisa a mais aí que eu não tenha te perguntado. Então, né, no sentido assim, quanto, né, adolescente, para o público adolescente, então, quando perceber que, né, você não está tendo a mesma orientação que o teu colega da escola, que procure, né? Então, se não procurar um profissional, procure uma pessoa de confiança que você possa se abrir, né, falar a respeito desse tema, né? Enfim, aos pais, peço muita compreensão, né, e paciência, né, com os seus filhos. Se perceber que o seu filho não tem uma orientação, né, não tem uma orientação heterossexual, enfim, né, que procure, por exemplo, o seu Edésio, né, quem o conhece, ou outros pais que também têm seus filhos LGBTs para trocar uma ideia, e que tem esse tempo também de conversar sobre o seu filho, de como ele está se sentindo, né, preservando também um pouco, né, dessa questão que a gente vem falando, né, do amor incondicional, né, de preservar a questão da integridade, então, né, e quando isso for, né, possível, então, que se leve a conhecimento, né, público, enfim, que haja essa discussão em outros espaços também. Ok, Tiago, muito obrigado pela entrevista. Vou deixar também 40 segundos para o Tiago, que precisaria 40 horas. Mas o Tiago tocou no assunto das escolas. Eu também fiz muita palestra em escola e percebi a fragilidade
e a falta de, não vou dizer preparo, porque os professores não recebem orientação de como trabalhar com estas situações quando tem problemas de homossexualidade dentro do grupo escolar. Então, eu me coloco... A situação, né? Porque não é um problema, né? Me coloco à disposição das escolas, eu já trabalhei, para saber como lidar com esta situação. E espero que as pessoas tenham entendido que o nosso bate-papo aqui foi falar sobre amor, afeto e aceitação. Ok, eu agradeço ao Edésio, ao Thiago e os que estão aí em casa. Muito obrigado, pensem no assunto. Uma boa noite e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.